Oi pessoal, eu sou a professora Cíndia e hoje nós iremos ver as orações coordenadas. Antes de mais nada, é importante que você leia e estude sobre o que é um período composto, tá? Primeiro, na verdade, você precisa saber a diferença entre frase, oração e período. Lembrando, ok? Que frase é quando você tem um sentido completo de um enunciado. Ela pode ter verbo ou não. Se ela não tiver uma frase nominal, se ela tiver verbo, é uma frase verbal. Tendo verbo, eu sei que essa frase verbal ela também pode ser uma oração. Por quê? Porque toda oração tem verbo. Então, se eu tenho uma frase verbal, eu vou ter, então, uma oração. Mas nem toda oração é frase verbal. Porque, lembra que eu disse? Frase precisa ter sentido completo. E as orações, elas podem ter sentido completo ou não. Como assim, Cíndia? Eu tenho uma oração, certo? Que ela vai contemplar todo o seu sentido, beleza? Já a gente vai ter também outras orações que são chamadas orações subordinadas, que para que elas tenham um sentido completo, elas precisam de uma outra oração para dar esse sentido. Então, essas orações subordinadas são aquelas orações que, apesar de ter verbo, não são consideradas frases verbais, ok? Mas aí as orações subordinadas é tema para outro vídeo. No vídeo de hoje são as orações coordenadas, por isso que eu comecei também falando sobre o período. Porque as orações coordenadas, elas são assim chamadas, pois elas têm um sentido completo. E aquelas orações coordenadas que vierem com uma conjunção, possivelmente ela vai estar acoplado, né, se unindo a uma outra oração coordenada também. Então, nessa junção de coordenada mais coordenada, eu vou ter um período composto. Por quê? O que é um período composto? Período composto é quando eu tenho duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos, certo? Então, se você ler o enunciado, procura o verbo, achou só um, eu tenho um período simples. Mas se você achar dois ou mais verbos, eu vou ter período composto. Não se esqueça que não é porque dois verbos estão andando juntos que eu vou ter duas orações, não. Se eles estão andando juntos, possa ser que aqui eu tenha uma locução verbal. Assim, na locução verbal, esses verbos andando juntos vão funcionar como um só, ou seja, uma oração só, tá bom? Mas vamos lá. Período composto por coordenação. As coordenadas existem dois tipos, as assindéticas e as sindéticas, como vocês podem ver aqui. Não é à toa, esse slide eu uso para os meus alunos. Então, não tem nada aqui que seja de outro mundo ou que você não viu, não possa ser que não tenha visto em sala ou não veja no livro. É um conteúdo que vai estar em qualquer gramática, certo? Seja do ensino médio, seja volume único, beleza? Então, as coordenadas, elas têm dois tipos, assindéticas e sindéticas. O que quer dizer isso, né? Assindéticas, esse A é de negação. Quer dizer que não tem conjunção. Já as sindéticas quer dizer que tem conjunção, tá bom? Então, as assindéticas são aquelas, melhor dizendo, que não têm conjunções, mas as sindéticas têm conjunção. E aí o problema, né, na verdade, o conteúdo aprofundado está justamente nas coordenadas sindéticas, porque existem 5 tipos. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, mostrar para vocês, do tipo aditiva. Qual é o sentido de uma aditiva? É o sentido de adicionar uma ideia. E existem algumas conjunções que vão ter essa função, como o e, o nem, mas também, certo? Como também. São conjunções que servem para adicionar uma ideia. Então, ó, eu tenho um exemplo aqui. Discutimos várias propostas. Olha o verbo discutimos. Isso aqui, galera, é uma oração coordenada. Por quê? A ideia é de independência, ou seja, tem um sentido completo, ela consegue sobreviver sozinha, tá? E não tem conjunção, por isso é coordenada assindética. Já essa aqui, ó, veja, ela sozinha ela tem sentido completo. Analisamos possíveis soluções. Mas eu quero unir essa oração a esta daqui. O que eu vou fazer? Se essa ideia daqui é de adicionar, eu uso uma conjunção de adição, tá bom? Então, tudo depende da ideia que eu quero apresentar.
em relação a essa segunda sobre a relação em relação à primeira oração, tá? Então, quem vai fazer essa união é justamente a conjunção. Conjunção é uma classe gramatical que serve para unir duas orações, beleza? No caso das coordenadas, as conjunções coordenadas unem duas orações independentes, ou seja, que não precisa de ninguém para sobreviver, mas eu quero entrar em comunicação com a outra pessoa. Para entrar em comunicação, o que é que vocês usam? Hoje em dia o celular. As orações, o período composto, né? As orações coordenadas, elas se comunicam, elas se interligam por uma conjunção, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Não discutimos várias propostas. Oração coordenada assindética. Nem analisamos quaisquer soluções. Então, aqui eu tenho uma coordenada sindética aditiva. Mas sim, aí está negando, sim. Eu posso adicionar ideias, tanto positivamente como negativamente. Não é à toa que eu coloquei aqui que esse nem, ele é equivalente a e não analisamos, tá bom? E aí você evita a repetição do não, substituindo pelo nem. Vamos ver outra aqui. Outro tipo de oração coordenada são as orações adversativas. Quem não sabe o significado disso, saiba agora. As orações adversativas é o mesmo que o sentido de oposição, tá bom? O que é oposição, Cindy? A ideia contrária, contrariedade. Então eu tenho conjunções como o mais, sem o izinho, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Todas essas conjunções apresentam um sentido de oposição. Vamos lá aos exemplos. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. O país é extremamente rico. O povo, porém, vive em profunda miséria. Veja a oposição da ideia aí. Tens razão. Contudo, controle-se. Não são as pessoas que dizem que quando você perde o controle, você perde a razão? Então, você pode ter toda a sua razão. Mas se você manter o controle, então vai estar tudo certo. Veja a oposição da ideia. Você tem razão. O que se espera que essa pessoa faça? Reivindique, vá lá discutir, brigar. Mas eu estou pedindo algo contrário, que apesar dela ter razão, ela precisa se controlar, tá bom? Ideias contrárias. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. Ela gostava de cantar, mas ela não sabia. O time jogou muito bem, entretanto não conseguiu a vitória. Então isso tudo aqui, gente, é a ideia de oposição. E é adversativa porque eu uso uma conjunção que dá a ideia de oposição dentro de um período composto com duas orações independentes uma da outra, tá bom? Vamos a um próximo tipo de coordenada sindética. São as alternativas. Elas são assim chamadas porque a função delas é de alternar ideias. Alternar, gente, não quer dizer que aquilo vai acontecer ao mesmo tempo, e sim um por vez, tá? Talvez só um, talvez só o outro, mas possivelmente os dois, só que cada um por vez. Vamos lá, os exemplos. As conjunções mais comuns, perdão, é o ou, ora, ora, já, já, quer, seja. Sim, o que quer dizer essas reticências aqui? É que a oração ela vai estar entre essa conjunção e essa outra aqui, tá bom? Olha o exemplo. Diga agora ou cale-se para sempre. Então, ou a pessoa vai dizer ou ela vai se calar. Só tem essas duas opções, ela vai escolher uma. Ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Nesse caso aqui, essa pessoa ela age das duas maneiras, só que não ao mesmo tempo. Em um momento, ela age com calma, em outro, ela age com aspereza. Tá? Então, ela alterna essas ideias, portanto, eu uso ora, ora, seja, quer. Olha aqui, estarei lá, quer você permita, quer você não permita. Então, nós temos aqui exemplos de alternâncias, alternar ideias. O próximo tipo, galera, são as conclusivas. As conclusivas dão a ideia de conclusão, o próprio nome já diz. A gente tem conjunções como logo, portanto, então, assim, por conseguinte, por isso, de um modo que, em vista disso, né? São conjunções bem comuns, inclusive, da gente usar na redação, texto, né? Que os vestibulares pedem.
tá? Só há uma observação sobre o pois. O pois é uma conjunção que você tanto pode usar na conclusiva quanto na explicativa. Mas tem uma observação em cima dessa observação. Qual é? Quando você colocar o pois após o verbo, que eu já vou mostrar, ele vai ser conclusivo. Se esse pois vier após o verbo da oração, ele vai ser explicativo. Vamos lá. Não tenho dinheiro, o que é que se espera? Que a gente não consiga pagar nada, né? Nem dar um rolé. Portanto, não posso pagar. É exatamente isso. Você não tem dinheiro, por isso não pode fazer certas coisas. É o que se conclui, tá bom? Então, conclusiva. Olha aquela observação sobre o pois que eu disse. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. Olha o verbo devemos aqui. Então, se o verbo vem antes do pois, no caso, o pois vem depois do verbo, eu tenho conclusão. Sim, se eu não quiser usar o pois nessa frase aqui e quiser usar outra conjunção que indica a conclusão, aí você vai fazer dessa maneira, ó. A situação econômica é delicada. Portanto, por isso, logo, devemos agir cuidadosamente. Ou seja, galera, essa situação de vir após o verbo só vai acontecer com um pois conclusivo, tá bom? O time venceu, por isso está classificado. Olha aqui a conclusão. Ele venceu, logo conseguiu algo, né? Aquela substância tóxica, faltou um acentozinho aqui, perdão, tá? Logo deve ser manuseada cautelosamente. Portanto, em seguida vai acontecer algo, que é o que se espera. A conclusão é o que se espera. Beleza? Vamos para outro aqui, que são as explicativas. É o último tipo de orações coordenadas. Sindéticas, né? As explicativas é uma justificativa ou, como o próprio nome já sugere, uma explicação. E eu posso ter conjunções como que, porque, tá? De maneira que. E o pois, lembra do pois que eu disse conclusivo? O pois explicativo, ele vem anteposto ao verbo. Ou seja, antes do verbo. Vamos aos exemplos. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Eu vou embora é a causa, tá? Porque no período composto por coordenação do tipo explicação, sempre a causa e a explicação, né? Ou a consequência e a explicação, elas vão andar juntas. Então, se liguem nisso. Vou embora, que cansei de esperá-lo. Eu estou explicando sobre a minha ação, sobre a minha consequência de ir embora. Vinícius devia estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Cumprimente-o, pois... Olha o verbo aqui, ó. Hoje é o seu aniversário. É o verbo ser, né? Então, esse aqui é o verbo dessa oração e o pois veio antes. Por que ele veio antes? Porque eu quero indicar uma explicação. Se eu quisesse indicar uma conclusão, eu colocaria depois do verbo. Mas como explicação, eu pus antes. Para terminar, eu tenho uma observação. Qual observação? A observação é que muita gente confunde a explicação com causa. E às vezes a gente usa até a mesma conjunção, no caso do porquê, certo? Então, tem aqui alguns exemplos para vocês perceberem a diferença. Gente, a causa é um motivo pelo qual algo ocorreu. É um motivo pelo qual a consequência ocorreu. A explicação não é motivo, não é um fato, é só uma explicação. Por exemplo, olha aqui. A criança devia estar doente porque chorava muito. Gente, isso aqui é causa ou explicação? Chorar muito, a criança chorar muito, é causa dela estar doente? Logicamente, pense logicamente, vocês acham que isso é causa? Uma criança chorou e é a causa, tanto que deixou ela doente. Quer dizer que isso é causa dessa consequência? Não, né, gente? Isso eu estou explicando. A causa seria eu dizer assim, a criança devia estar doente porque ela tomou muitos remédios ou porque ela apanhou porque ela levou banho de chuva, deixou ela doente. A doença é a consequência, ela tomou muito banho de chuva, né? Tanto que a mãe reclamou. Pior, depois das 5 ela deu uma volta na rua, levou sereno, né? Como nossas mães reclamam quando a gente está doente. Então, nesse caso, são os motivos pelos quais levaram ela a estar doente.
Olha o exemplo aqui. Henrique está triste porque perdeu seu emprego. Agora sim, é a causa dele estar triste. Eu não estou dizendo a causa dele ter perdido o emprego. Estou dizendo que ele ter perdido o emprego é a causa da consequência qual? Dele estar triste. Então sempre pense, essa oração que eu estou em dúvida entre causa e explicação, é um fato, é um motivo da consequência ou é só uma explicação dessa consequência? Ok? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Orações subordinadas. Fiquem ligados. Obrigado por assistirem. Até mais.